Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nossa videoaula na disciplina de português, mais uma videoaula de português, nós vamos falar sobre o nosso alfabeto. O que é o alfabeto? O alfabeto ele é um conjunto de letras de um sistema de escrita sendo organizado em uma determinada ordem, ou seja, ela segue uma sequência, ela segue uma ordem. Essas letras, quando são reunidas, elas formam todas as palavras que nós conhecemos. O alfabeto da língua portuguesa é o alfabeto latino, que é considerado o mais utilizado em todo o mundo. Seus primeiros registros eles retomam lá nos nossos antepassados, lá os povos gregos. E aí de lá para cá ele está sendo utilizado até os nossos tempos. E aqui nós podemos começar falando sobre o alfabeto maiúsculo. O alfabeto maiúsculo são essas letras que aqui estão dispostas. Elas são 26 letras, começando pela letra A, por isso que eu falei para vocês que ela segue uma organização, uma ordem. A ordem do nosso alfabeto, a sequência que ela segue é esta aqui, ó. Letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Estas são as letras que compõem o nosso alfabeto. Porém, aqui nós estamos vendo o alfabeto maiúsculo. Essas são as letras maiúsculas do nosso alfabeto. Mas também tem o nosso alfabeto minúsculo. Aqui estão o nosso alfabeto dispostos em letras minúsculas. E aí, logo em seguida, após nós aprendemos um pouco sobre dois tipos já de alfabeto, maiúsculos e minúsculos, também tem uma outra classificação, tem uma outra divisão do nosso alfabeto, que também pode ser classificado em vogais e consoante. As vogais já são 5, A, E, I, O, U, e as consoantes são as demais letras, que formam as 21 letras. O alfabeto maiúsculo, as letras do alfabeto maiúsculo, nós podemos utilizar quando nós vamos escrever nomes próprios, as letras iniciais dos nomes próprios, nomes de cidade, de estado, de país, todas elas devem começar com letra inicial maiúscula, que são essas letras aqui. E em seguida virão as letras minúsculas, quando nós vamos escrever um nome próprio ou quando nós vamos também iniciar uma frase. Sempre você inicia uma frase com uma letra maiúscula e, consequentemente, virão as letras minúsculas, tá? E as vogais, elas servem para que nós possamos montar as sílabas, as consoantes juntamente com as vogais. Quando você começa a parear elas, vocês começam a montar as sílabas. E também temos a ordem alfabética. O que é a ordem alfabética? É a ordem que segue a mesma sequência do nosso alfabeto, começando da letra A e terminando lá na letra Z. Contudo, para que serve a ordem alfabética? A ordem alfabética ela serve para que nós possamos organizar a nossa vida, como por exemplo, o nosso dicionário. O nosso dicionário ele é constituído por milhares de palavras. Como é que nós conseguimos encontrar uma palavra, uma determinada palavra no dicionário? Seguindo a ordem alfabética. As fichas de arquivo, como aqui vocês estão vendo aqui a disposição das fichas de arquivos. Como é que nós vamos encontrar uma ficha de um determinado cliente, de um determinado aluno? Como é que nós vamos encontrar a ficha de um determinado funcionário? Através da ordem alfabética. Nós iremos até a letra que inicia-se o nome dele e a partir daí iremos encontrar o nome daquele cliente, daquele aluno ou daquele funcionário. A lista telefônica também é uma outra organização que segue a ordem alfabética. A lista telefônica é outro exemplo da utilidade da ordem alfabética no nosso dia a dia. Tá? Então, recapitulando o que nós já falamos, o alfabeto começa com o alfabeto maiúsculo, temos o nosso alfabeto minúsculo, depois de ter uma outra divisão chamada vogais e consoantes, e também ele segue uma ordem que determina muitas organizações da nossa vida diária, do nosso cotidiano. Então, o alfabeto ele é importante não só por escrever as palavras, mas ele também é importante pela organização do dicionário, das fichas de cliente, de funcionários ou de aluno, da nossa ficha telefônica, da lista telefônica. Então, o alfabeto, em geral, ele tem uma utilidade imprescindível na nossa vida. E não esqueçam que o alfabeto maiúsculo sempre ele é utilizado quando nós vamos escrever
o nome próprio, as letras iniciais dos nomes próprios, do nome de cidade, de estado, de países, e também quando você vai iniciar uma frase, quando você vai iniciar um argumento, quando você vai iniciar uma frase, seja ela qual for, sempre você vai iniciar ela com letra maiúsculas, ok? Então essa é a nossa videoaula de hoje sobre esta orientação do alfabeto e posteriormente nós iremos postar algumas atividades relacionadas ao alfabeto, por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção nos detalhes dessa nossa videoaula. Primeiro, qual é o nosso alfabeto maiúsculo? Este aqui que está exposto aqui é o nosso alfabeto maiúsculo. Qual é o nosso alfabeto minúsculo? Este aqui que está exposto agora aqui nessa sequência é o nosso alfabeto minúsculo. E depois tem uma divisão do nosso alfabeto, onde nós temos as vogais e temos as consoantes. São 5 vogais e 21 consoantes. E depois temos a ordem alfabética. As atividades que nós iremos fazer neste dia serão todas relacionadas a essa videoaula de hoje sobre o nosso alfabeto. Espero que vocês tenham entendido. Se ainda assim ficar alguma dúvida, pode entrar no nosso grupo lá de estudo do nosso WhatsApp e fazer a sua pergunta, que nós iremos com todo carinho, com todo amor te responder, tentar sanar a tua dificuldade, para que juntos podemos resolver a tua atividade e você possa com clareza poder aprender mais e mais, tá bom? Tamo junto e até a próxima aula.